Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estão prontos para mais uma aulinha? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre cromossomos, sobre as bases cromossômicas da hereditariedade. Na semana passada, a gente falou sobre o que, na verdade, são os cromossomos dentro do que a gente conhece como biologia, né? E entendemos que embora nós tenhamos falado até agora, né, sobre o repasse de informações associadas a um gene ou a um grupo de genes, quando nós falamos de cromossomos, a gente está falando do livro inteiro, né? Então, todo o DNA, ele está compactado com proteínas, dando origem ao que a gente conhece como cromossomos. E esses pacotes, né, esses livros, que nós, em cada uma das nossas células, possui 23 pares deles, 23 vindo do pai, 23 vindo da mãe, é onde se concentram, então, todas as informações que são necessárias para a formação de um indivíduo como o nosso corpo, a nossa fisiologia, né, parte da questão comportamental, inclusive, também tem fundo genético, estão concentradas nessas estruturas que a gente chama de cromossomos, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho, cromossomos seriam aquelas estruturas que você visualiza apenas numa fase da vida celular, que é a fase M, que é a fase de multiplicação, onde a célula está se duplicando. Os cromossomos eles são formados, né, a partir de uma duplicação do material genético, dando origem ao que a gente chama de cromátides irmãs. Esse processo ocorre na fase S, na intérfase, e cada uma dessas cópias, né, de cada um dos nossos 23 pares de cromossomos são conhecidas então como cromátides irmãs, e elas ficam unidas por uma região que a gente chama de centrômero ou constricção primária. Certo? Bem, nós temos, depois dessa duplicação, uma necessidade ainda maior de compactar esse material genético, ainda mais, né? Formando aí uma estrutura com uma espessura em torno de 700 nanômetros, que pode ser facilmente distribuída pelas células filhas que estão sendo formadas durante essa fase que a gente chama de fase M. Tá? Então, lembrando que o cromossomo é sempre resultado dessa replicação ou duplicação do DNA, e essas cromátides são geneticamente idênticas, inclusive em relação, a princípio, se não houve mutação, né, em relação à sequência de nucleotídeos. Nós também temos cópias dos chamados cromossomos homólogos, né, e os cromossomos homólogos seriam aqueles que apresentam o mesmo grupo gênico, mas não necessariamente a mesma sequência de nucleotídeos, visto que nós temos entre os genes os chamados alelos, que foram tema dos nossos vídeos anteriores. Se você não lembra, relembra lá, volta lá e dá uma olhadinha nos nossos vídeos anteriores, falamos o que é um alelo e como é que eles são produzidos, ok? Então, os cromossomos, eles aparecem no momento da vida da célula, onde nós não teremos uma célula com 2N, mas 2N vezes 2, tá? E essas são as estruturas que a gente chama de cromossomos, desculpa. Todos os cromossomos apresentam uma estrutura básica comum, tá? E que está disponibilizada aqui, determinada aqui para vocês. Tá? Então, são duas cromátides unidas por uma região que a gente chama de centrômero ou constricção primária, né? Então, as cromátides, sempre cópias idênticas do DNA, unidas pelo centrômero constricção primária, que é aquela região onde você tem um conjunto proteico que dá origem ao chamado cinetócoro. Lembra, o cinetócoro é aquela região da célula que se liga aos microtúbulos do fuso. A gente mostrou isso para vocês no último vídeo. Tá? Bem, o centrômero, ele, dependendo da posição onde ele se encontra, a gente vai conseguir observar que as cromátides apresentam-se divididas, digamos assim, em regiões diferentes. Então, essa região determinada pelo centrômero dá origem ao que a gente também conhece como braços. Quando o centrômero está bem no meio, os dois braços eles são igualmente
comuns no seu tamanho. Entretanto, se o centrômero ele estiver basicamente, e mesmo que pouco, na periferia, né, ou não centralizado, a gente vai ter a formação do chamado braço menor ou braço P. Esse termo braço P vem de petit em francês, tá? E o braço Q seria o braço maior, e o Q, não porque tem alguma coisa, palavra em francês, não, mas que é o subsequente ao P, né? PQ, certo? Então, a posição desse centrômero, ele permite que a gente estabeleça nas cromátides a presença de braços, ou braço P ou braço Q. Tá? Outra coisa, a posição dos centrômeros também define os tipos de cromossomos nas diferentes espécies. Como nós estamos trabalhando nos humanos, né, o tipo de cromossomos humanos, tá? Então, de acordo com os tipos de cromossomos ou da região onde o centrômero vai se estabelecer para manter as duas cromátides unidas, nós temos esses tipos de cromossomos possíveis de serem visualizados nas espécies, tá? O primeiro a gente chama de, aqui a ordem não importa, né? Mas eu gosto sempre de falar primeiro do metacêntrico. O termo meta significa meio, então é quando o centrômero está bem no meio e a gente não consegue definir aqui braço P e braço Q porque eles têm os mesmos tamanhos, tá? Quando o centrômero ele está levemente, né, excêntrico, tá? Então, nós temos a formação dos chamados submetacêntricos, onde a gente consegue visualizar o braço P e o braço Q, tá? Quando o centrômero ele se encontra na região mais próxima possível do final, tá? Mas ainda apresenta as regiões, um braço P muito pequeno, digamos assim, tá? Nós temos o chamado acrocêntrico. E quando o nosso centrômero está na porção mais final do cromossomo, na região do que a gente chama de telômeros, tá? Que a gente já vai explicar o que é. Esse cromossomo é chamado de telocêntrico. Entretanto, esse especificamente não é visível na espécie humana. Então, nós, humanos, apresentamos apenas os cromossomos metacêntrico, submetacêntrico e acrocêntrico, que podem assumir diferentes tamanhos, do grande, médio ou pequeno. Então, nós temos metacêntricos grandes, médios e pequenos, submetacêntricos grandes, médios e pequenos e os telocêntricos também, ok? Da mesma forma, certo? Então, essa é a visualização de uma foto dos cromossomos humanos e aqui a gente consegue, então, definir, né, alguns desses cromossomos aí, tá? Então, vejam que aqui nós temos um metacêntrico, não, né? Um submetacêntrico, visto que nós temos esses braços aqui maiores do que esses, tá? Já aqui, esse é um submetacêntrico pequeno, né? Nós temos submetacêntricos medianos, tá? E nós temos submetacêntricos grandes, olha lá, tá? Nós temos aqui metacêntricos, se a gente pensar aqui, vou ver aqui a cor, os metacêntricos lá, ó, bonitinho, os grandes, tá? E nós temos também os pequenos. E aqui temos os acrocêntricos, ó. Os acrocêntricos, esse é um acrocêntrico, esse é um acrocêntrico grande, ok? Então, quando a gente visualiza, isso é uma micrografia, né? A gente consegue definir realmente todos os tipos mais comuns, né? Todos os tipos visíveis na espécie humana, tá? Bem, os cromossomos, e ao a gente estudar os cromossomos, a gente consegue, inclusive, pelas partes, né? Pela organização estrutural, identificar que nós temos dois grandes grupos de cromossomos. Os cromossomos que são conhecidos como autossômicos e os cromossomos que são conhecidos como sexuais, tá? Depois a gente vai falar melhor dessa divisão, mas só para mostrar aqui para vocês, né? Entre os cromossomos sexuais, o cromossomo X é 1,
Adivinha? Me diga. Que tipo de cromossomo é esse em relação ao centrômero? Exatamente, submetacêntrico. Se você falou isso, parabéns, ó. Tá? E o cromossomo Y, né, que está presente exclusivamente nos homens, é um, isso mesmo, acrocêntrico. Tô ouvindo aqui, ó, você falar, tá? Então, é exatamente isso, certo? Além, então, das cromátides do centrômero, nós vamos observar que os cromossomos também apresentam uma região que a gente chama de constricção secundária. A constricção secundária é uma região mais estreita durante a organização do cromossomo, tá? E ela também é conhecida como ROM ou NOR. O que significa ROM ou NOR? É região organizadora de nucleolo. O que são os nucleolos? Vocês lembram que os nucleolos são regiões do núcleo celular, né, que são associadas à produção, né, o DNA contido nessas regiões de alguns cromossomos humanos, associa-se à produção dos ribossomos. Então, tanto ao RNA ribossomal quanto às proteínas associadas à produção das subunidades maior e menor dos ribossomos apresentam as suas receitas nessas regiões aqui desse DNA que forma a tal da constricção secundária. Tá? Ela marca, né, uma região com alta atividade gênica. Todas as células ativas obrigatoriamente apresentam na sua estrutura de DNA, né, essa região que eles chamam de NOR ou ROM, e que durante a organização do cromossomo vai se organizar como constricção secundária. Tá? E por último, tá? Nós vamos observar que esse ponto acima da constricção secundária é conhecida também como satélite. Todos os cromossomos apresentam constricção secundária? Não. Só aqueles que apresentam, no caso dos humanos, são 5 diferentes tipos, são 5 deles, e todos os outros não possuem a constricção secundária, tá? Entre a constricção secundária e o final do que seriam as cromátides, nós temos a região que a gente conhece como região satélite. Tá? E lá no final da região satélite, nos pontos finais de um cromossomo, nós temos a chamada região telomérica. A região telomérica é literalmente associada a como se fosse um dobramento do material genético aqui, formando uma estrutura como se fosse um clípse. Tá? A função dos telômeros é bastante importante, é bastante comentada, tá? Principalmente em relação à estabilidade estrutural dessas estruturas que são os cromossomos. Então, sabe-se também que os telômeros eles têm uma função muito importante na meiose especificamente, porque eles permitem que os cromossomos eles identifiquem o seu homólogo. Então, normalmente é a partir dessa região telomérica que se inicia o pareamento dos cromossomos homólogos na meiose. E ele está associado à questão estrutural também, à estabilidade cromossomal desse DNA do cromossomo, porque ele ancora o cromossomo ao envoltório nuclear. Vamos dar uma olhadinha aí, já vamos explicar um pouquinho para vocês. Eles são verdadeiramente pontas, né? Pontas de cromossomos. Então, eles apresentam uma sequência específica que permite que haja um loop e a formação de um grampo, porque uma parte da sequência é complementar a outra, então a tendência é elas se atraírem e formar essa estrutura em forma de grampo, tá? E o que se sabe é que essas sequências teloméricas, elas apresentam normalmente grande quantidade de citosinas, seguidas de várias adeninas ou timinas. Toda vez que as células somáticas elas se dividem, tá? Você vai perder um pedaço dessa sequência telomérica. Ela vai sofrer o que a gente chama de encurtamento. E esse encurtamento, os telômeros eles são normalmente
de células somáticas, eles são comparados àquele perfil de plástico que fica nos cardaços nos finais, né? E com o tempo ele vai desgastando. E geralmente quando ele desgasta, você começa a dissociar aí o cadarço, né? Então é a mesma coisa aqui. Nas células somáticas, cada vez que a célula se duplica, ela vai perdendo um pedacinho dessa sequência telomérica, que é o que está demonstrado aqui para vocês, ó. Os telômeros, eles vão diminuindo, tá? De tamanho. Então, o que aconteceu? Esse trecho que é denominado telômero, ele começou a ser o centro das atenções de pesquisas, principalmente biológicas, em genética do envelhecimento. A correlação entre o envelhecimento e o encurtamento dos telômeros está cada vez mais clara. O que se sabe? Eles são como se fossem contadores intrínsecos dentro da célula, de divisões celulares. Então, eles protegem os organismos contra divisões fora do controle, como é o que acontece, por exemplo, no câncer. Então, quando a célula entra nesse processo, é uma forma de dizer, está se multiplicando muito, então essa célula tem que morrer, tá? Ao longo da vida, os telômeros, então, vão se encurtando devido às muitas divisões celulares sofridas, e isso só nas células somáticas, tá, gente? Nas células somáticas, então, vai ocorrendo essa perda gradual, tá? E já nas células germinativas, principalmente lá nos testículos, né, onde esse processo de multiplicação ele persiste, continua, tá? Isso não tem. Isso não acontece, esse encurtamento dos telômeros. Por quê? Lá nas células germinativas, existe a presença de uma proteína chamada de telomerase. A telomerase, ela impede a perda, e se ocorrer a perda, ela refaz o que foi perdido, tá? Então, você tem a telomerase exclusivamente nas células germinativas, nas células somáticas não. Então, quando se perde aquele gancho, por exemplo, dificulta essa relação com o envoltório nuclear, a organização dentro do núcleo e as próprias fases do processo que a gente chama de síntese proteica, anteriores à síntese proteica, que seria a transcrição, né, e a própria tradução do DNA ficam danificadas, tá? Uma região muito importante dessa forma, tá, gente? Então, aqui tá escrito, ó, as células germinativas apresentam a enzima telomerase, que replica os telômeros, então não precisa se preocupar quanto a isso, tá? Bem, como é que a gente pode estudar e observar essas estruturas, né? Então, vou voltar aqui. Quais são as estruturas presentes no cromossomo, né? As cromátides, que são unidas pelo centrômero ou constricção primária, constricção secundária em alguns cromossomos, região satélite, região telomérica. E, dependendo do local, a gente consegue definir tipos de cromossomos. Bem, para a gente estudar o cromossomo, a gente precisa utilizar uma técnica que é conhecida como microtécnica ou microcultura. A princípio, nós poderíamos utilizar qualquer célula do nosso corpo que tem capacidade replicativa, porque não esqueçam, a gente só vai visualizar cromossomos em célula que está se dividindo. Entretanto, devido à própria facilidade de obtenção, normalmente se utiliza para estudo do cariótipo, que é esse estudo dos cromossomos, a chamada microtécnica, que utiliza sangue. Eu posso tirar um pouquinho, dar um pequeno pique no dedo e retirar uma gotícula de sangue, ou eu posso, se necessitar, fazer uma retirada de sangue maior, tá? O que se utiliza normalmente? Pega-se esse sangue, tá? Se faz uma centrifugação para separar os glóbulos vermelhos dos glóbulos brancos, visto que eu só quero trabalhar com os glóbulos brancos. Os glóbulos vermelhos nem núcleo tem, vocês lembram disso, tá? Então, com os glóbulos brancos, eu utilizo uma substância que a gente chama de fitoemaglutinina, que é uma substância que estimula o processo de divisão celular. É um estimulante de divisão. Então, eu deixo algum tempo, tá? Algumas horas aí, geralmente em torno de dias, tá? E aí, a gente faz o quê? A gente vai colocar nesse meio, né, que os nossos
glóbulos brancos começam a se multiplicar, a substância chamada de colchicina. A colchicina é uma substância que inibe a continuação da divisão celular por evitar ou impedir a polimerização dos microtúbulos que vão formar lá o fuso mitótico. Então, nós temos a duplicação do material genético, nós temos a produção dos cromossomos, mas eles não vão ser separados nas células filhas porque a colchicina, impede a produção desses fusos mitóticos. Okay? Depois disso, né, nós vamos colocar, normalmente isso é colocado numa lâmina e é feito uma sequência da etapa que é adicionar a essa estrutura, fazer com que haja um choque osmótico, ou seja, tá lá dentro da célula esses cromossomos. Eu preciso que a célula se rompa, tá? E para que ela se rompa, a gente vai adicionar essas células num meio hipotônico, tá? Então, a célula dentro ela é hipertônica, o meio é hipotônica, a tendência é você entrar água. Tá? E quando você tem entrada de água, em grande quantidade, a tendência é você aumentar o volume a tal ponto de estourar. Então, quando estoura a célula, ela vai liberar aqueles cromossomos que estavam ali no interior, no seu interior. Não tem nessas células, né, que estão em divisão, que já produziram o cromossomo, lembram que não tem mais a carioteca. Tá? Se não lembra, dá uma revisada lá na minha aula sobre mitose e meiose, que você vai ver que uma das etapas no processo de divisão é essa degradação, essa dissociação, na verdade, da chamada carioteca ou membrana nuclear. Então, quando você tem rompimento da célula, você libera os cromossomos, tá? E aí, isso pode ser observado no microscópio, tá? E essa é a possibilidade para que a gente faça análise desses cromossomos, chamada o que a gente chama de cariótipo. Tá? Então, quanto maior for esse choque, né, osmótico, maior vai ser a pressão com que vai explodir, mais os nossos cromossomos vão ser separados um dos outros. Isso é essencial para a gente conseguir acompanhar a estrutura ou visualizá-los com precisão, tá? Então, se bate uma foto. Antigamente, após essa foto, né, a gente teria que montar o que a gente chama de ideograma do cariótipo, que é basicamente recortar cada um desses cromossomos e achar a sua dupla, o seu cromossomo homólogo, tá? Para que a gente pudesse, então, identificar as estruturas que foram faladas para vocês anteriormente. Bem, um cariótipo, num primeiro momento, tá? Ele já permite a contagem do número de cromossomos. Nós sabemos que na nossa espécie, nós temos uma célula que é a célula, o glóbulo branco, que é uma célula somática, eu tenho que ter 46 cromossomos. Na verdade, 23 pares. Então, nessa primeira foto, eu já posso fazer isso. Eu posso fazer uma contagem, tá? E contando, eu vejo, tem 46 cromossomos ou não tem 46 cromossomos. Então, a gente vai identificar que existem algumas cromossomopatias decorrentes de um número errôneo de cromossomos nas células, tá? Entretanto, além disso, né, saibamos que nós precisamos ter, na verdade, um par sexual e 22 pares autossômicos. Então, a gente consegue definir isso também, né? Se vai ser um homem ou se é uma mulher. Então, os cromossomos autossômicos e os cromossomos sexuais, tá? Além disso, né, nós vamos permitir com esse cariótipo uma construção do que a gente chama aqui de ideograma, que é um esquema desses cromossomos que nós temos dentro do corpo. A gente monta eles com os seus homólogos de acordo com esses grupos aqui. Na espécie humana, os cromossomos podem ser classificados em 7 diferentes grupos. Grupo A, B, C, D, E, F e G.
Cada um desses grupos apresenta um número X de cromossomos, que são classificados de acordo, primeiramente, com o seu tamanho. Então, o grupo A apresenta os maiores cromossomos e o grupo G os menores cromossomos, tá? E, assim, né, foi separados em tamanhos e se identificou que no grupo A nós temos 3 pares de cromossomos grandes, 2 deles metacêntricos e um submetacêntrico. O número 1 e o número 3 são metacêntricos e o número 2 submetacêntricos. No grupo B, nós temos 2 pares de submetacêntricos grandes. No grupo C, nós temos 7 pares de submetacêntricos médios, mais um submetacêntrico que é o cromossomo X, que pode estar duplicado se for uma mulher, ou pode estar em dose simples se for no caso de um homem. No grupo D, nós temos 3 pares de acrocêntricos médios, que apresentam essa região que a gente chama de região satélite bem definida, tá? E no grupo F, né, que nós teríamos aqui, nós temos, então, 2 pares de metacêntricos pequenos, aqui, e o grupo G são os 2 pares de acrocêntricos pequenos, que também a gente consegue observar os satélites, e pertence a esse tipo aqui, o cromossomo Y, tá? Então, quando a gente une os cromossomos com seus homólogos organizados sobre a forma de seu tamanho, tá? Isso é o que a gente chama de ideograma. Aqui a gente separa realmente, né, os autossômicos dos cromossomos sexuais. Então, vejam, eu preciso decorar isso? Não, tá, gente? Na verdade, vocês não. Né? A grande maioria das pessoas que lidam com as bases gênicas da hereditariedade em relação às bases cromossômicas, desculpa, não, a gente não precisa decorar isso, tá? Mas se um dia você trabalhar numa equipe de aconselhamento genético, é bem importante que você realmente saiba. Ou é interessante que você entenda principalmente como é que ocorre essa classificação, né? De acordo com o tipo de cromossomo e de acordo com o tamanho dele, certo? Sendo do maior para o menor, tá? Se houver necessidade, vocês vão nos livros, né? E buscam aí como é que é feita essa classificação, certo? Todo cariótipo, ele apresenta ou permite uma representação. Tá? Então, a representação do cariótipo, ela envolve o número total de cromossomos que foi visível, seguido de uma vírgula e especificados os cromossomos sexuais. Isso em cariótipos que a gente chama de cariótipos normais, como é que os 2 primeiros que estão sendo aqui demonstrados para vocês. Então, eu tenho aqui o 46, um indivíduo com 46 cromossomos, e é um indivíduo feminino. Esse aqui é o indivíduo masculino, porque tem o cromossomo X e o Y, e ele é um indivíduo normal em relação ao número de cromossomos. Tá? Já esse indivíduo aqui mostra que tem alguma coisa errada, porque ao invés do cromossomo nós termos 46, nós temos 47 cromossomos. Então, é um indivíduo masculino, geneticamente masculino, com um número a mais de cromossomos. Quando isso acontece, é colocado logo atrás do cromossomo sexual qual dos cromossomos está em quantidade aumentada, tá? Então, nós temos aqui, sei que tenho um cromossomo a mais, e esse cromossomo é o 13. Então, eu tenho aqui uma trissomia, porque em vez de 2 cromossomos 13, eu vou ter 3 cromossomos 13. Se fosse um síndrome de Down, seria 47, XX ou XY, dependendo do sexo, mais 21. Tá? Da mesma forma, pode acontecer um cariótipo com uma diminuição no número de cromossomos. Nesse caso, vejam, eu sei que diminui porque em vez de 46 eu tenho 45. E aqui me identificou que o cromossomo que falta é o cromossomo sexual, tá? Então, esse 0 aqui é que tem que ter 2, né? Não é que exista um cromossomo O ou 0, né? Existe uma ausência, não se sabe se é seria um outro X ou um outro Y. Ou poderia ser a diminuição de qualquer outro dos 22 pares de cromossomos autossômicos que teria. Seria 45XX menos o 21, por exemplo, ou menos o 19, ou menos o 8, ou menos, né? Demonstraria essa diminuição no número de cromossomos,
tá? E esse indivíduo aqui, ai, 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 e agora? Ele é 46XY, 47XYY, 45X0? São 3 indivíduos diferentes? Não, é um indivíduo só. O que significa isso, gente? Isso é o que a gente chama de quimerismo, na verdade, tá? Ou indivíduo mosaico. O que é um mosaico? É um pedaços, peças, tá? Então, esse indivíduo tem células que são 46, é um indivíduo masculino, que eu vejo por essa parte aqui, tá? Essa parte aqui me identifica o masculino. Então, ele tem células normais. Ele tem células com 47 cromossomos, sendo que o cromossomo a mais é um cromossomo sexual, então ele tem XYY. E da onde que veio esse YY a mais? Dessas células aqui, ó, que ficaram sem um dos cromossomos, então tem o 45X0. O mosaico, ele sempre é identificado, tá? De acordo com qual é o maior número de células, qual o conjunto de células medianas e qual que está em menor concentração. Então, a ordem aqui da representação de cariótipo tem a ver com a frequência das células, tá? É muito comum, às vezes, eles colocarem, se são identificados, por exemplo, só 2 tipos de célula, tá? Aqui são 3, né? Então, eles colocarem, tipo assim, ó, 50, 2 pontos por 25 por 25. Então, quer dizer, ele tem 50% das células assim, 25 assim e 25 assim, tá? Então, é comum eles também botarem a proporção de células, ou se não colocarem proporção, simplesmente colocam em ordem que a gente já tem uma ideia do que é mais ou do que é menos. Tá? Nós vamos entender o mosaico, como é que ele é formado. Um indivíduo mosaico, ele é formado, o erro no processo de separação dos seus cromossomos é definido pós-fecundação e os outros indivíduos antes da fecundação em geral. A gente vai falar um pouquinho melhor no próximo vídeo, ok? Bem, por que eu tenho que fazer uma análise de cromossomos? Né? Qual a importância disso? A análise cromossomal ou a produção do cariótipo é essencial para a prevenção de uma série de doenças hereditárias e também para o diagnóstico delas. Tá? Então, ela é feita geralmente durante a busca, né? O aconselhamento genético, tá? Então, quando alguém busca aconselhamento genético, uma das técnicas que é utilizada é, sem dúvida nenhuma, a análise cromossômica ou cariótipo. Aqui em Florianópolis, especificamente, né, nós temos esse serviço sendo oferecido de forma gratuita pelo Hospital Universitário, lá na UFSC, tá? E nós temos várias outras clínicas de médicos geneticistas que oferecem, obviamente, via planos de saúde ou mesmo particular, tá? Geralmente, em outros locais, né, nós temos esses hospitais públicos, não são todos, mas alguns deles apresentam esse sistema, esse serviço de aconselhamento genético. Basta procurar na sua cidade, tá? Caso você não seja aqui da grande Florianópolis. Tá? É muito importante que para análise dos cromossomos eles precisam estar muito, muito, muito bem individualizados, tá? Bem, o que é essencial que a gente entenda também? Quando eu vou precisar fazer um cariótipo, quando eu buscaria um acompanhamento, né, de aconselhamento genético, tá? Bem, primeiro quando você já tem uma suspeita de ter uma síndrome cromossômica. Então, muitas mulheres agora, por exemplo, com a infertilidade sendo identificada, elas fazem um teste fazem cariótipo para ver se não são o que eles chamam de síndrome do X frágil, tá? Então, nós temos algumas, ou quando não menstrua até os 16 anos, eles vão fazer o cariótipo para ver se não é Turner, tá? Então, temos algumas anomalias, né, que tem alguns sintomas que se tem suspeita, se pede o cariótipo, tá? Quando se tem nascimento de crianças polimalformadas, então eu tive uma gravidez, eu perdi essa criança, ela era malformada. Então pode-se fazer uma retirada das células desse bebê
para ver o que ele tinha e se tem uma relação com a possibilidade disso estar vindo dos pais, né, da mãe ou do pai, se faz isso também. Recém-nascidos com genitália ambígua para definir sexo, tá, cromossômico. Quando se tem retardo mental, atraso de desenvolvimento em crianças com múltiplas malformações, em mulheres que eu falei, com baixa estatura em amenorreia, em homens com ginecomastia ou hipogonadismo, geralmente se pede cariótipo também. Hipogonadismo é a incapacidade de produzir testosterona em concentração ideal, né? E desde muito cedo, geralmente. Homens com hipertrofia peniana, ou hipergonadismo, ou retardo mental, em natimortos, com malformações ou sem motivo reconhecido para morte fetal, tá? Além disso, nós temos também, quando a gente tem genitores e filhos de pessoas portadoras de aberrações cromossômicas, casais com histórias de aborto repetitivo, pacientes com suspeitas de microdeleção, né, que são tipos específicos de anomalias estruturais nos cromossomos, para identificar a possibilidade de câncer, né? Quando se tem um histórico de câncer na família, principalmente a leucemia mieloide crônica pode ser pedido, está associada a um cromossômico, a cromossomo 9, também conhecido como cromossomo Filadélfio, e em síndromes de estabilidade cromossômica, que geram, na verdade, quebras nos cromossomos. Por exemplo, quem trabalha com algum tipo de ionização, raios ionizantes, é interessante que de vez em quando faça para observar possíveis alterações no cariótipo, tá? Então, essas são as indicações, é para isso que eu faço. Atualmente, entretanto, gente, nós temos os cariótipos, eles foram aprimorados, a técnica em si de coleta é a mesma, tá? A microtécnica é quando tira um pouquinho, a macrotécnica ou macrocultura é quando você vai fazer cultura de bastante quantidade de volume de sangue, tá? Mas é a mesma coisa, usa a fitohemaglutinina, depois a colchicina, usa tudo a mesma coisa. Mas atualmente, gente, se utiliza também o chamado padrão de bandeamento. Essa técnica em si, ela veio facilitar a classificação dos cromossomos em grupos, tá? Basicamente, é a utilização de um corante. Quando faz a coloração, né, pega aqueles cromossomos e adiciona-se um corante, se observou que nós temos a formação dessas estruturas, uma parte mais clara e uma parte mais escura, uma parte mais clara e uma parte mais escura, que a gente chama de bandas. Atualmente nós temos várias técnicas de bandeamento, tá? O bandeamento acaba levando uma facilidade para a organização, visto que os cromossomos homólogos apresentam o mesmo par, o mesmo grupo, a mesma base de bandeamento, tá? Então, já se consegue identificar onde que estão as bandas claras e as bandas escuras em cada um dos pares cromossômicos que nós temos, tá? Então, olha só, gente, esse é bem legal. O bandeamento mais utilizado é, sem dúvida nenhuma, o que a gente chama de bandeamento G, tá? O que é o bandeamento G? Os cromossomos, eles são tratados com um corante chamado GIMSA. O GIMSA é um corante que tem essa coloração meio cor-de-rosa aqui, tá? E esse padrão de bandas provocados pelo bandeamento G, tá? Estão associados, obviamente, a alterações ou modificações na sequência de nucleotídeos lá no DNA. Se sabe, por exemplo, que as bandas claras, quando no bandeamento G, são regiões ricas em citosina e guanina, tá? Que tem normalmente genes constitutivos e também são regiões mais sujeitas a quebras. As bandas escuras, tá? Nós temos uma maior quantidade de adenina e timina e elas são genes mais específicos de tecidos e normalmente elas são menos sujeitas às quebras, tá?
Com essa organização, né, nós conseguimos identificar, a partir da região centromérica, o número de bandas, a gente divide, né, isso, e elas são classificadas, inclusive, em sub-regiões. Dentro de uma banda, eu posso ter subbandas. Na citogenética clássica, atualmente, por exemplo, esse é o cromossomo 7, a gente vai ver uma representação, e aqui, por favor, eu chamo a atenção para isso, porque isso aqui vocês vão visualizar muitos em artigos que falam sobre alterações cromossômicas, tá? Essa nomenclatura aqui, ó, tipo 7q31.2. O que significa isso? Tá, gente? O 7 é o número do cromossomo que está sendo identificado. O Q é do braço. Então, o Q, nós temos dois braços, o P e o Q, né? Então, lembram que o Q é o braço maior. Então, eu sei que eu tenho aqui. O número em seguida é da região. O que é essa região? A partir do centrômero, nós vamos ter a divisão em regiões. Quanto mais próximo do centrômero seria a região 1, quanto mais afastado até a região 3. Alguns cromossomos maiores, como o cromossomo 1, 2 e 3, pode ser identificado até 4 regiões, mas a maioria dos outros cromossomos no máximo aí 3 regiões. Tá? Em cada um dos braços, principalmente o braço maior, né? Em seguida, nós temos a banda daquela região, então, aqui vejam que eu divido aqui a região 1, depois aqui eu já tenho região 2, na região 2 aqui eu tenho a banda 1, a banda 2 e a banda 3, tá? Depois eu já tenho a região 3, e aí a banda 1, a banda 2, a banda 3, né? E depois eu posso ter aí a região 4. Então, aqui eu tenho o cromossomo, o braço, a região, o número da banda, e aí eu posso ter subclassificações, que é a subbanda. Tá? Tem algumas técnicas de bandeamento agora que conseguem fazer até 7 níveis de subclassificação. Qual foi a importância disso? Tá, gente? Isso permitiu que numa técnica normal, sem o padrão de bandas, eu no máximo conseguiria trabalhar com alterações no número dos cromossomos e alterações muito drásticas na forma desses cromossomos, tá? Não entendi, professora. Vamos imaginar o seguinte, se eu sei, por exemplo, que o cromossomo 1 é de metacêntrico, né? São os maiores de metacêntricos, e se de repente eu achei o parzinho de todos, tá? E não achei um parzinho para o cromossomo 1, ele aparece pela metade, eu posso identificar que houve um erro estrutural. Mas com as bandas, mas eu ficaria em dúvida, será se é esse mesmo cromossomo 1 ou eu coloquei um outro errado, ou eu juntei parzinhos errados? Com bandeamento não dá para fazer isso, porque cada um desses cromossomos tem um padrão de banda específico. E o meu padrão do cromossomo 1 é exatamente igual ao teu padrão do cromossomo 1. Tá, gente? Então, exatamente por isso a gente consegue fazer realmente de forma generalizada esse padrão de bandas, tá? E aí, quando eu identifico pequenas alterações, eu sei que na região aqui 2 do cromossomo 7, no seu braço P, nós temos uma banda escura. E se eu não achar essa banda escura, é porque teve algum problema nessa região, tá? Então, isso possibilitou a identificação muito maior de alterações estruturais no cariótipo, que antes era muito mais difícil. Então, é o que eu estava mostrando para vocês, né? Então, aqui a gente tem as regiões identificadas, tá? E o número de bandas de cada região, e algumas vezes, dependendo de técnicas, nós temos subbandas, subbandas. E eu posso chegar, às vezes, num grau de especificidade que eu chego a locus gênico, tá? Eu identifico qual gene existe em tal região. Tá? Então, o gene, isso é uma coisa que vocês já vão visualizar, o gene tal fica no cromossomo 5, no braço P, na banda 4, na subbanda 3, na subbanda 2.
tá? Então, a gente vai definindo um locus cada vez mais específico. Isso facilita muito a identificação de problemas associados à questão cromossomal, tá? Um outro bandeamento que é bastante usado é o bandeamento R. O bandeamento R, ele é uma variação do bandeamento G. Ele também utiliza a guinça, mas ele faz, antes da colocação do guinça, um pré-tratamento com calor nesses cromossomos. E isso, o tratamento com calor, por favor, gente, não vamos esquecer, isso altera a disposição da compactação desse DNA, tá? E aí, aqui no bandeamento R, você tem o contrário do bandeamento G, tá? Que é o que está mostrado aqui, ó. Então, as bandas que eram claras no bandeamento G, quando são coradas por bandeamento R, ficam escuras, e vice-versa. As escuras ficam claras, tá? Então, qual que eu vou usar? O G é o mais utilizado, tá? O R pode ser utilizado para confirmação, mas geralmente o bandeamento G é com certeza o mais utilizado. Além desses bandeamentos que visualizam o total do cromossomo, tá? Nós podemos ter alguns padrões de bandeamento específicos da estrutura cromossômica, como é o bandeamento C. O bandeamento C, ele é um corante que marca exclusivamente a região centromérica, tá? Então, vejam que todos os cromossomos aqui estão mais visível, né? A região de centrômero. Isso é muito identificado para ver se tem alterações na capacidade de divisão das células, né? Se não está tendo algum problema na região centromérica. Nós temos também, deixa eu ver aqui, esquece isso aqui, o povo, tá? Outros tipos de bandeamentos atualmente são feitos a partir da formação, tá? Do que a gente chama de citogenética molecular. O que é isso? Eles utilizam não mais um corante normal, mas eles utilizam sondas com capacidade de alterar a sua cor, com fluoróforos, tá? Alguns fluoróforos são cores mesmo, outros são fluorescentes, inclusive. Essa análise de cromossomos baseados na citogenética molecular, que iniciou com força total na década de 90, tá? Ela depende disso aqui, ó. Então, às vezes eu quero identificar um grupo, um gene específico, eu quero saber se eu tenho algum tipo de alteração gênica, e eu sei que esse gene está lá no cromossomo 15, na banda tal, e ele tem uma sequência tal de nucleotídeos. Então, é construída uma sonda, tá? Essa sonda, ela é desnaturada para ela abrir as suas fitas, tá? E essa sonda, ela tem uma cor, geralmente. E ela se liga, né, com o calor, normalmente o DNA se abre naquela região, e aí aquela sonda, por complementariedade, se liga nas duas fitas, tá? E o que vai acontecer? Aquela região que teve a sonda vai ficar marcada. Então, pode ser a região telomérica, vejam que é fluorescente, ó, ou a região centromérica, ou eu posso marcar todo o cromossomo. Eu quero saber se eu tenho alteração no cromossomo 1, ou eu quero saber de uma forma geral, tá? Quando a gente usa a parte cromossômica completa, a gente chama isso de técnica FISH, já mostra aqui, ó, que é como se eu estivesse realmente pintando aí o cromossomo. Existem softwares exclusivos para análise dessas variações possíveis que são observadas. É muito fácil de achar, então, os pares, né, e a alteração entre eles, tá? Então, softwares aí que discriminam até 27 diferentes tons de uma cor, tá? Então, é a capacidade, é a banda da subbanda, tá? Então, vê muito realmente essas subclassificações que pode chegar à região de locus mesmo, tá? Esse aqui já não é o FISH, né? É uma outra mais estrutural, marcando a região NOR, né? Ou a constricção secundária. Então, notem que nem todos os cromossomos têm, né? Como eu falei a vocês, que é aquela região organizadora de nucléolos, certo? Então, marca quais os cromossomos. Notem que tem esse aqui, deveria ter, mas o seu parceiro não tem, né? Então, isso é um problema, certo?
o que é importante aqui que vocês compreendam, né? Que isso demonstra uma alteração estrutural. Alguma coisa aconteceu aqui que impediu que essa região esteja sendo formada. Isso, obviamente, tem consequências para a célula. Tá? A técnica FISH é uma das técnicas mais caras de cariótipo, mas ela é altamente eficiente, obviamente, né, gente? Então, ela é chamada também de fluorescência in situ, ou hibridização in situ, né? E se baseia realmente naquela formação de complementariedade, né, da sonda com o fragmento do DNA lá que foi colocado, tá? Olha que lindo, né? Aqui mostra, por exemplo, uma anomalia, ó, que é do cromossomo 21, em vez de ter 2, eu tenho 3, né? Isso demonstra uma síndrome de Down, tá? Aqui tudo normal, e eu vejo aqui que isso aqui, eu tenho um Y e um X, então eu sei que é um homem. Não tem nenhuma alteração, não consigo visualizar, todos estão em duplinha, tem as mesmas organização de cores, tá? Então, a princípio, tá tudo normal aqui. E aqui, um alterado, né? Mostrando a síndrome de Down, certo? Então, povo, é isso aí. A nossa aula, nesse primeiro momento, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Continuem acompanhando os meus vídeos para que a gente possa entender tudo direitinho sobre as bases cromossômicas da hereditariedade. Se tiver alguma dúvida, anote bem anotadinho e traga para os nossos encontros. Se você não é meu aluno, pode fazer o questionamento aí nos comentários que eu respondo assim que eu receber o que eu visualizar. Muito obrigada e até a próxima.